Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Estamos aqui para gravar esse segundo dia desses vídeos que a gente está fazendo uma temporada aí, né, em homenagem ao John Wesley, contar um pouquinho da sua história. E o Wesley era diferente, ele aos 17 anos de idade dele, ele já tinha um grande conhecimento do latim e do grego, né? Ele foi estudar em Oxford e lá ele ganhou uma bolsa da universidade, né, que dava em torno de 40 libras por ano. E ele se tornou bacharel em 1724, né? Com 22 anos ali, ele já estava com seu bacharelado. Um ano depois, ele foi convidado, né? Ele foi eleito a ser Lente, né? Lente é como se fosse professor, né? Do Lincoln College. É uma universidade que ela é conhecida até hoje, ela existe ainda hoje e de reputação enorme, né? Então, assim, o Wesley, ele, desde novo, ele já demonstrava o seu amor, sua paixão pelo conhecimento, estudar, se dedicar, né? Não só nas coisas seculares, né? Mas nas coisas de Deus também. E ele é eleito, e nesse Lente, na posição dele, que lá na Europa estuda diferente, né? Você estuda e você tem a opção de escolher o que você vai querer ser. E ele tinha 3 opções quando ele se tornou Lente, que é a mesma coisa que professor. É uma pessoa de profundo conhecimento, uma pessoa que tem respaldo acadêmico muito grande para ser eleito Lente, né, numa universidade dessa. E ele tinha 3 opções ali, entre direito, medicina e a igreja. Qual será que o Wesley escolheu dessas 3? Né? Foi inevitável. Ele escolheu a igreja. Deus já estava preparando ele desde criança, então ele acabou escolhendo a igreja. Foi onde ele decidiu a sua vocação pastoral, né? E ele, aos 22 anos de idade, ele foi eleito diácono, né? No caso, em 1725. Em 1726, ele foi eleito professor de grego e foi presidente de classe, né? Na época era muito top isso aí, ser eleito presidente de classe, né? Ser professor de grego. Então, Wesley, ele era muito dedicado no que fazia. Quando Wesley ele decidiu pela vocação pastoral dele, a gente vê que a própria mãe dele, Susana, né, uma mulher de Deus, né, nós vimos no vídeo anterior quanto que ela se dedicava a Deus e ensinava seus filhos, né, desde os 5 anos de idade já aprendiu a ler com a Bíblia, usando a Bíblia, né? E ela falou um negócio muito interessante para o Wesley. Falou: meu filho, o verdadeiro fim da pregação é você endireitar a vida dos homens e não entulhar as cabeças deles com coisas inúteis, né? Isso é uma verdade muito grande, né? O verdadeiro fim do evangelho, da pregação, é endireitar a vida dos homens, né? Não ficar pregando asneira, coisa que não vai mudar a vida de um homem. Quem muda é o Espírito Santo, não é o homem, né? Nosso foco tem que ser Jesus, pessoas de boa reputação do cristianismo, que se hoje a gente for olhar para a gente mesmo, nós não chegamos em lugar nenhum, né? E aí, já lá em 1727, e o Wesley fez uma autoavaliação do seu trabalho até ali, né, o que tinha acontecido na vida dele. E ele meio que com sinceridade, ele fala bem assim, em um dos seus diários, né? Preguei muito, mas vi pouco fruto do meu trabalho. Por quê? Porque o Wesley, a igreja anglicana, ela era negligente nas pregações, tanto em qualidade como em quantidade, né? A comunhão deles lá ocorria a cada 3 meses, né? A Santa Ceia. Então, era uma igreja fria, as pessoas viviam mais na religiosidade, iam para a igreja, mas não tinham um verdadeiro compromisso. E ele estava falando assim: o evangelho é pregar o arrependimento. Eu estou pregando para cristãos, para pessoas que já é crente, em tese elas já são arrependidas, né? Então, Wesley ele fez essa autoavaliação do trabalho dele. E aí Wesley depois ele é chamado de volta para Oxford, né? Que ele ficou lá até os 32 anos de idade. Teve grande êxito profissional, mas uma profunda carência espiritual, né? Isso quem diz é o nosso professor, João Wesley Dornelas, um grande estudioso do metodismo. O cara fazia parte da Associação Internacional Mundial da História do Metodismo. Escreveu um livro, né? O Pequeno Povo Chamado Metodista. Morreu com 80 anos de idade, né? Brasileiro. Eu tenho esse livro em PDF, posso compartilhar com os irmãos aí, né? Então Wesley, ele que ele fala agora, que dava alívio para ele era o Clube Santo, que eles criaram esse grupo na faculdade, em Oxford,
E esse clube ele era muito dedicado em oração, em jejum e assistência social. Eles começaram a visitar os presos, visitar as pessoas doentes nos hospitais. E daí ele tira uma força. Ele tira fala assim, eu quero ser mais do que isso, eu não quero ficar só preso na igreja, eu não quero ficar aqui dentro. E ele decide fazer uma viagem missionária para as colônias lá na América, né, da Geórgia. E ele vai, pega um navio e vai ele, Carlos Wesley, seu irmão e mais 2 amigos do Clube Santo. E aí, meus irmãos, lá acontece algo tremendo durante essa viagem. A embarcação, ela fica praticamente quase à deriva, onde um temporal atinge a embarcação dele, o navio deles lá, e a água entrando nos compartimentos, e o Wesley doido, vou morrer. E aí, meus irmãos, tinha uns tal dos moravianos lá, uns missionários moravianos. E aqueles camaradas estavam cultuando a Deus e cantando como se nada tivesse acontecendo. E o Wesley desesperado. E o Wesley falou, meu Deus, o que está acontecendo? Esses caras não estão vendo o que está acontecendo, meu irmão, nós vamos morrer. Entrando água aí, a vela principal do navio acabou-se e os caras estão cantando como se nada tivesse acontecendo. Tiveram um desprezo pela morte, aqueles missionários, aqueles irmãos moravianos. E aquilo mudou a vida de Wesley. Beleza, ele foi lá para a América, chegaram lá, sã e salvo. E aí, lá na América, ele teve, nos 2 anos que ele passou lá, ele teve decepções amorosas, tanto amorosas, ele conheceu uma menina chamada Sofia lá, e em uma dessas viagens dele, vai e vem, quando ele volta, a Sofia já estava casada com outro, o Wesley não queria dar comunhão para aquele casal, foi uma briga, o Wesley quase vai preso, né? Olha, viu? Todo mundo sofre, cara, de um amor aí, ó. O Wesley também não foi diferente, né? E aí eu sei que ele acaba voltando para a Inglaterra. Irmão, e nessa volta, aí é que vai acontecer a experiência do coração aquecido. Deus milagrosamente salvou eles daquele naufrágio, ele conheceu os moravianos, e aí esses moravianos vão fazer parte da história de Wesley. E nós vamos ficar no próximo vídeo. Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe vocês, e vamos chegar na experiência do coração aquecido no próximo vídeo. Deus abençoe todos vocês.